Queria convidar você a ficar em pé, em reverência à santa palavra de Deus, abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42, Jó 42. Nós vamos ler todo esse capítulo, queria que você prestasse atenção à leitura. Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o Temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereceis holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o Temanita, e Bildade o Suíta, e Zofar o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhes o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram com ele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemina, a da outra Késia, e o da terceira Querem Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o Teu nome mais uma vez nessa noite, e eu lhe peço que o Senhor fale ao nosso coração. Me dá, Senhor, a sabedoria, a graça, a unção, para que eu possa transmitir a Tua palavra. Ó Deus, que todos que aqui entraram, ou estão ouvindo essa mensagem, através da internet, não haja nenhuma confusão na mente, Senhor, mas que eles tenham um entendimento daquilo que o Senhor quer expressar. Me usa, Senhor, que eu possa ser um canal, mas que o Teu Espírito Santo possa aperfeiçoar a Tua palavra, e que ela possa chegar, Senhor, em cada coração. Te peço isso na certeza que o Senhor está neste lugar. Eu repreendo deste ambiente todo o espírito maligno, que venha trazer distração, confusão, ó Deus, em cada mente, e eu lhe peço, abençoa-nos no nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se sentar. Quando nós lemos o livro de Jó, e todos que conhecem o livro de Jó, a primeira coisa que nos vem à nossa mente é sobre o sofrimento humano, porque se tem alguém que sofreu nessa terra, foi Jó. Jó padeceu, mas padeceu muito, porque de uma vez para outra, um homem que era rico, servo de Deus, abençoado por Deus,
muitos filhos, muitas casas, muito gado, muita ovelha, muitos camelos, era um homem riquíssimo, né? E de repente ele começa a perder tudo. Ele perde seus filhos, ele perde de uma só vez, perde todos os filhos, perde as suas fazendas, perde os seus animais, perde a sua saúde. Deus só fala com Satanás para não tocar na sua vida, mas ele perdeu muito, e perder não é fácil, às vezes a gente perde coisa tão simples, às vezes um acidente que a gente tem, um aparelho eletrodoméstico que você tem em casa, um celular que você tem, que você perde, alguém rouba, ou estraga, a gente já fica chateado, é ou não é verdade? É a grande verdade. Perder é uma coisa que é chata para a gente não gosta normalmente de perder, mas a situação dele não foi uma perda qualquer, foi uma perda inestimável. Então, quando a gente pensa no livro de Jó, nós pensamos imediatamente no sofrimento humano, mas o livro de Jó é muito mais do que isso, muito mais. É um livro que fala muito sobre Deus, sobre a teologia, nos ensina muita teologia, muito sobre Deus, sobre coisas que Deus queria que nós aprendêssemos nesta terra. E quando nós olhamos, lá desde o capítulo 1, nós vemos, já no capítulo 1, descrito seres celestiais, que rodeavam a terra e vinham e traziam notícias para Deus, falando dos anjos, que estão aqui nessa noite, estão aqui, são, segundo a palavra de Deus, ministros do Senhor para nos servir. Então eles estão neste lugar, estão em todos os lugares, vêm rodear a terra, e eles se chegam diante de Deus, mas também fala do nosso adversário, desde aquela época, o acusador, Satanás, que foi diante de Deus falar o seguinte com Deus: olha, Jó te serve, porque ele tem tudo, você dá tudo para ele, por isso que ele te serve. E nós vemos claramente que existe uma batalha espiritual, existe um mundo espiritual, onde essa batalha acontece, queira você crer ou não, essa batalha existe, onde Satanás e seus anjos andam furiosos, e Jesus Cristo mesmo disse que ele veio para roubar, matar e destruir, mas existe também nosso Jesus Todo-Poderoso, que é o Senhor dos exércitos dos céus, e que comanda esse exército, e que esses anjos estão o tempo todo batalhando pelas nossas causas. Então existe esse mundo espiritual, e nós vemos aí de uma forma muito clara. Nós vemos também que muitas vezes, o livro de Jó nos ensina, que muitas vezes nós fazemos julgamentos errados na nossa vida. Muitas vezes nós achamos que o sofrimento que vem sobre uma pessoa, ou uma dificuldade que ela está passando na sua família, ou financeira, ou na sua saúde, logo nós achamos, como os amigos de Jó, que há um pecado na vida da pessoa. Muitas vezes acontece também, porque o pecado dá brecha para Satanás atacar a nossa vida, mas algumas vezes não são como nós falamos no domingo passado, são provas que nós passamos nessa terra, que nos treinam, que Deus está nos treinando o tempo todo. Então muitas vezes temos uma noção equivocada sobre a questão do sofrimento que as pessoas estão passando. Nós logo pensamos: fulano deve estar com algum pecado na sua vida, e o livro de Jó nos ensina que não é isso, e nós não devemos julgar as pessoas, pelo contrário, nós devemos orar pelas pessoas, assim como Deus, aqui nesse último capítulo que nós lemos, ele ordena que Jó ore por aqueles que erraram. Em vez de julgar, nós temos que orar. Então Jó ora pelos seus amigos. Então isso é uma coisa importante também que nós aprendemos
aqui no livro de Jó. E a partir do capítulo 38, nós vimos muitas perguntas que Deus faz para Jó. Muitas perguntas que Deus faz para Jó. E ele começa a entender através das perguntas, porque as perguntas nos levam a pensar, né? Nos levam a pensar, a raciocinar, a meditar. E Deus começa a fazer perguntas para Jó, e Jó chega ao ponto de dizer: antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora eu te conheço muito mais. Não conhece Deus na sua integridade, porque ninguém vai conhecer Deus na sua integridade, na sua totalidade, porque Deus é Deus, Ele é o Deus soberano, Senhor. Mas Jó passou a entender a forma de Deus agir melhor, como Deus atua nas nossas vidas, começou a entender melhor quem era Deus. Mas quando nós olhamos para a vida de Jó, ele não foi acusado por Deus de pecado. Quando Deus começa a fazer as perguntas para Jó, porque Jó começou a questionar a Deus, né? E Deus começa a fazer as perguntas para Jó, para tentar ensiná-lo. E quando Jó está ali naquele momento, não foi por pecado na vida de Jó, mas Jó comete alguns erros. Jó equivocou-se, e ele teve alguns erros na sua caminhada aqui com Deus, quando ele começa a passar pela tribulação. E esses erros são os mesmos erros que nós, dia a dia, nós cometemos. São os mesmos erros. E eu queria nessa noite falar rapidamente sobre esses erros que Jó cometeu e que nós muitas vezes cometemos. Às vezes não pecamos nas situações difíceis da nossa vida, não é pelo pecado, mas nós muitas vezes erramos naquilo que nós pensamos sobre Deus. E aqui eu queria falar, e a primeira coisa que foi um erro de Jó tremendo, é em relação à soberania, que ele questionou a soberania de Deus. Ele questionou a soberania de Deus. Nós pecamos ao perguntar para Deus, todos nós, se Deus está no controle, como Ele pode permitir que isso esteja acontecendo na minha vida? É ou não é verdade? Se nós não fazemos essa pergunta, se Deus, Jó fez essa pergunta, se Deus, Ele controla todas as coisas, por que Ele permitiu que meus filhos morressem? Por que Ele permitiu que eu perdesse meu dinheiro? Por que Ele permitiu que a enfermidade viesse sobre a minha vida? Por que Ele permitiu que eu esteja passando por essa situação? Todas as vezes que nós estamos passando por sofrimento, nós questionamos. E algumas pessoas fazem essa pergunta, mas permanecem na fé. Mas algumas se desviam da fé. Eu não quero um Deus desse, um Deus que me permite passar por situações como essa. Ele não entendeu de forma nenhuma a soberania de Deus. Nós não entendemos, e quando nós agimos dessa forma, nós erramos como Jó errou. O primeiro erro de Jó foi esse: ele não compreendeu a soberania de Deus. Os amigos dele vinham acusar, e ele analisava a vida dele, falava: meu Deus, mas eu não pequei, mas que Deus é esse? Era melhor eu não ter nascido. Ele fala para Deus: era melhor eu ter sido um aborto. Ele começa a questionar a soberania de Deus, e é exatamente a mesma coisa que nós fazemos quando nós estamos passando por uma situação adversa. E nós temos que nos atentar para isso, porque Deus é Deus, Ele é soberano, Ele faz do modo que Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele é Deus, Ele é Deus. Pedro e Tiago estavam presos. Tiago foi decapitado, e Pedro foi libertado, de forma maravilhosa.
Por quê? Poderia questionar, mas eles não questionaram. Entenderam que Deus era Deus. O Deus que permitiu que Estevão fosse apedrejado é o mesmo Deus que permitiu que Paulo fosse apedrejado, e eles acharam que ele estava morto, e ele levantou e foi embora, e continuou a evangelizar. Por quê? São perguntas. Deus é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas. Interessante que Deus começa a confrontar Jó, e começa a fazer algumas perguntas para ele entender quem era Deus, o Deus soberano. Lá em Jó 38, versículo 4, ele faz a seguinte pergunta para Jó: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Onde você estava quando eu fundava a terra? Onde você estava, Jó? E faz-me saber se tens inteligência. Se você é inteligente, se você sabe alguma coisa, me fala onde você estava. Onde nós estávamos quando Deus estava fundando? E ele começa a falar: ô Jó, onde você estava quando eu criei as constelações do céu? Onde você estava quando eu criei um animal tão poderoso quanto o Leviatã, o crocodilo, que os outros animais não tocam nele, que o couro dele é tão forte, o rastro dele deixa Onde você estava, Jó? Onde você estava quando eu criei o avestruz, que põe seus ovos na terra, e não fica com medo de ninguém pisar nos ovos, não? Porque eu criei dessa forma, criei os ovos com a casca tão dura. Em outras palavras, está querendo dizer isso para Jó. Qual a sua inteligência? Quem é você para questionar alguma coisa? E Jó, aos poucos, com as perguntas que Deus ia fazendo para ele ia meditando, ele ia refletindo, e ele chega à conclusão, maravilhosa, que Deus era Deus. Deus era Deus, e ponto final. No versículo 8, acho muito interessante também, do capítulo 38, ele diz o seguinte: ou quem cerrou o mar com portas, quem rompeu da madre? E no versículo 11 diz: e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Ele fala para Jó, o seguinte: a água eu coloquei no oceano, eu disse para as águas irem até tal lugar, as ondas explodem ali, e não vão adiante. Foi eu que criei todas as coisas, a inteligência é minha, o poder é meu, a soberania, eu sou o Deus soberano, e eu vou agir como eu quero. E Deus não age de forma nenhuma, agiu na vida de Jó, assim, ele vai ver o que eu vou fazer com ele. Não, Deus ele estava fazendo um treinamento com Jó, estava tornando um Jó que já era uma pessoa excepcional, que Deus falou: olha lá, Satanás, olha que homem que é Jó, homem temente a Deus, desvia do mal, olha que homem sensacional, que servo de Deus que ele é. Mas Deus torna ele ainda um homem ainda melhor, ao ponto de deixar essa história narrada, para que nós entendêssemos quem é Deus, e a história de Jó ficou gravada para todos os séculos dos séculos, e nós temos aprendido com esse homem de Deus, que deu um exemplo, mas errou, como nós erramos, e estamos muitas vezes fazendo a mesma pergunta: por que Deus, se Ele é Deus, se Ele tem o controle de todas as coisas, por que isso está acontecendo na minha vida? Não, ore, peça o livramento de Deus, mas entenda, Ele é Deus, Ele tem o tempo, a hora, e Ele dá ordem às ondas, e as ondas têm que ficar paradas, Ele faz com que as estrelas brilhem mais ou menos, Ele faz com que todo o universo esteja em harmonia, Ele criou cada um dos animais, e Ele nos criou. Ele é Deus, Ele é o Deus soberano.
Então não devemos, eu sei que muitas vezes nós vamos falhar de novo, vamos fazer a mesma pergunta, Deus, por quê? Mas nós temos que ter esse entendimento, que o grande erro de Jó não foi seu pecado, foi duvidar da soberania de Deus, e muitas vezes nós duvidamos da soberania de Deus, e começamos a fazer perguntas tolas, e Deus vai te perguntar também, onde você estava, quando eu estava criando todo o universo, quando eu estava fazendo cada detalhe dessa terra, onde você estava? Quem é você? Quem somos nós, para questionar a esse Deus tão grande, tão poderoso? Segundo erro de Jó, foi duvidar da justiça de Deus. Ele duvida da soberania, e agora ele duvida da justiça de Deus. Ele começa no seu íntimo, e quando seus amigos vêm questioná-los, ele, lá no seu íntimo, e diante dos seus amigos, ele diz o seguinte: se Deus é bom, por que está acontecendo isso comigo? Se Deus é bom, por que eu estou enfermo? Se Deus é bom, por que eu estou tendo um problema no meu casamento? Se Deus é bom, por que eu estou tendo um problema com meu filho? Se Deus é bom, por que eu tenho que passar por essa necessidade financeira? Não são essas perguntas que nós fazemos? Não são esses questionamentos que nós fazemos? Nós não cometemos o mesmo erro de Jó. Jó, se Deus é bom, por que eu tenho que passar por isso? Se Deus é bom, ele duvida da justiça de Deus. Você pode passar pela pior situação da sua vida, mas Deus continua sendo bom, porque Ele é bom. É característica do nosso Deus ser bom. Ele é tão bom que Ele amou este mundo pecaminoso que somos nós. Quando fala o mundo, está falando de nós, de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é bom, que Ele pegou o que Ele tinha de mais precioso, para falar o seguinte: eu estou arrancando aquilo que eu tenho mais precioso, eu não estou dando assim alegre não, que é meu filho amado, mas eu amo vocês, eu estou dando meu filho por vocês. É tamanha a bondade e a justiça de Deus. E ele lá em Jó 31:13, ele diz o seguinte: se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo. Olha o que ele faz, ele começa a questionar, os seus amigos começam a falar: você está pecando, você foi injusto, alguma coisa aconteceu. Ele falou: olha, não senhor, eu não contendi, eu não tirei o direito de nenhum servo meu. Ou seja, ele está dizendo: eu sou justo. E quando ele se coloca na posição de justo, ele está dizendo que Deus está sendo injusto com ele, porque se ele é justo, por que Deus está fazendo isso com ele? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque Deus, Ele é sempre justo e bom, Ele sempre vai fazer da melhor forma. Não adianta a gente querer, nós muitas vezes queremos nos defender: Deus, mas eu sou teu servo, eu faço a tua obra, eu tenho dedicado tantas e tantas horas, eu tenho feito pelas pessoas mais carentes, eu tenho feito isso ou aquilo, como se as nossas justiças fossem alguma coisa diante de Deus, quando a palavra de Deus diz que as nossas justiças são como trapo de imundícia diante de Deus. Por mais que sejamos justos, nós continuamos sendo injustos, e Deus é justo. Se Jó estava passando por aquela situação, Deus sabia. Deus nunca foi injusto com ninguém. Às vezes a gente fala: mas Deus dá tanto para uma pessoa, fulano é tão abençoado, e eu estou precisando de tantas coisas. Deus é justo.
Deus conhece o nosso coração, Ele sabe o que é melhor para a gente, Ele nunca vai cometer nenhuma injustiça, Ele não tem uma maldade no seu coração de falar assim, agora você vai me pagar, não, Deus te ama e Deus me ama, Ele é um Pai amoroso, bondoso, justo, e Jó entendeu perfeitamente isso, tanto é que ele diz aqui no capítulo 42, versículo 2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele entendeu que Deus, Ele tem um plano na nossa vida, e os planos de Deus na nossa vida, eles não vão ser frustrados, e muitas vezes para que esses planos aconteçam, nós temos que passar pela provação, nós temos que passar por aquela adversidade. Ele conhece cada um de nós e sabe. E quantas vezes depois de passar por uma adversidade, eu fico imaginando Jó, quando via alguém sofrendo, ele falou, olha meu irmão, pode ficar tranquilo, eu passei também, eu também já perdi um filho, não foi um não, foi 10 de uma vez, doeu, foi difícil, mas Deus me restaurou, Deus me consolou, Deus esteve ao meu lado. Então quem vive experiências difíceis, de uma enfermidade, de um problema financeiro, tem história para contar, tem testemunho para contar, porque com certeza se ele ficou firme com Deus, como Jó permaneceu firme, Deus vai trabalhar naquela vida e naquela história, porque Deus, Ele é Deus, Deus é Deus. E terceiro, erro de Jó, que Jó precisou aprender também, né, é que ele duvidou da misericórdia de Deus, ele duvidou da misericórdia de Deus, ele achou que Deus não era misericordioso, ele duvidou, se Deus, por que eu estou passando, eu preguei desse Deus que era misericordioso, que Ele estendia as mãos, que Ele era longânimo para com as pessoas, que Ele andava com a gente, eu falei disso, ele duvidou, nos momentos de dificuldade, não foi pecando não, mas duvidando, que Deus era misericordioso. Interessante, que aqui no capítulo 42, versículo 10, diz o seguinte, o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Jó passou a entender que era misericórdia, que Deus era misericordioso, porque quando ele teve misericórdia, Deus fala com os amigos deles, vocês erraram, vocês pecaram, vocês acusaram Jó injustamente, agora, seguinte, eu vou punir vocês, a única forma de eu não punir, é Jó orando por vocês, e os seus amigos, depois de incriminá-lo tanto, de falar tantas coisas, você pensa bem, você está numa situação difícil, e alguém chegar para você e falar, será que não é pecado não? Puxa lá no fundo, às vezes tem um pecadinho oculto aí, tem alguma coisa errada na sua vida, Jó, Deus não ia fazer isso com você, de forma nenhuma, e várias vezes, a gente não sabe quanto tempo que foi isso aqui, toda a história, mas algum tempo foi, e doeu, na vida de Jó, não tem coisa pior, do que as pessoas que são seus amigos, as pessoas mais chegadas que você, começarem a questionar, né, o seu caráter, a sua lisura, aquilo que você tem lá no fundo, o que está acontecendo, tem alguma coisa errada, deve ter alguma coisa errada, mas Jó, aqui ele entendeu a misericórdia, porque ele teve misericórdia dos seus amigos, e quando ele entendeu a misericórdia, que Deus é misericordioso, que Ele perdoa até os piores pecadores, quando Ele fala, vai lá, só se Jó orar por vocês, e Ele
ele entende que Deus estava tendo misericórdia dos seus amigos, como teve misericórdia da sua vida, e ele orou pelos seus amigos por misericórdia, porque ele podia falar: não vou orar de jeito nenhum, esses caras aprontaram comigo. Por isso, quando nós somos misericordiosos, Deus é misericordioso com a gente e Ele abençoa. E o texto nos diz que quando Jó fez isso, orou pelos seus amigos, o versículo 10 diz o seguinte: mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Olha que coisa tremenda, como a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas é importante, e nós sermos misericordiosos com as outras pessoas. Quantas vezes a gente é duro, Deus nos perdoa, Deus estende a sua mão para a gente, e a gente fala, vira o rosto para uma pessoa, a gente não perdoa, a gente não anda mais uma milha. Quantas vezes? E o grande erro de Jó foi exatamente duvidar da misericórdia de Deus. Ele começou a falar: Deus é muito duro, que Deus é esse, que dureza. Ele não entendeu de forma nenhuma que Deus estava o tempo todo trabalhando na sua vida, na sua história, e fazendo com que ele fosse um homem muito abençoado. E o texto nos diz que Deus o abençoou tanto, que deu filhos de volta, filhas que eram as mulheres mais bonitas da face da terra. Deus o prosperou de tal forma, e todas as pessoas vinham até Jó e o consolaram. Então, nós temos que aprender. Essa história de Jó não é uma história apenas para a gente ler e pensar no sofrimento humano, mas é uma história para nós entendermos que nós não podemos de forma nenhuma duvidar, não podemos nem pensar em duvidar da soberania de Deus, da justiça desse Deus Todo-Poderoso e da sua misericórdia. Eu não sei qual situação que você possa estar passando. Pode parecer que é difícil, e pode parecer que Deus está muito longe. Era assim que Jó sentia. Cadê Deus? Onde está esse Deus? Esse Deus que é criador de todas as coisas, cadê Ele? Cadê a justiça dele? O que eu fiz? E muitas vezes nós duvidamos da misericórdia dele. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que nós não devemos cometer o mesmo erro de Jó. Talvez você esteja passando por uma situação, e não é pecado. Se for pecado, meu irmão, minha irmã, peça perdão a Deus, rápido, porque Deus, a palavra de Deus nos diz que Ele castiga aqueles que Ele ama. Se você está padecendo aí por um pecado, peça perdão a Deus e saia dessa vida em nome de Jesus. Mas você olha para o lado, não estou pecando, mas o que é isso? E começa a duvidar, não deixa de ser também, de uma forma ou de outra, um pecado contra Deus. Eu não sei o que você está passando, mas se você quer falar para Deus essa noite: Deus, até aqui eu estava duvidando da tua soberania, hoje eu entendi que o Senhor é Deus, o Senhor é criador de todas as coisas, e que eu não estava lá no início, quando o Senhor criava todas as coisas, que eu não sei nada da ciência, daquilo que o Senhor organizou,
Nós fomos formados, nós seres humanos, de uma forma tão maravilhosa, que 70% do nosso corpo, pelo menos, é água. Água. Como é que pode? Você é uma água. Fala para a pessoa que está do seu lado, você é uma água. Pensa bem. E você pensa, você raciocina. Deus te criou com todas os órgãos de uma perfeição tão grande, tão maravilhosa. Que coisa tremenda esse Deus, soberano. Se Ele falar assim, morre, acabou. Ele tira o fôlego de vida de qualquer um de nós imediatamente. Ele é soberano. Eu queria orar com você. Talvez você está passando por uma dificuldade, uma necessidade, um problema, a sua família, ou você mesmo. E eu queria orar com você, e você falar com Deus: Deus, tem misericórdia de mim. Eu não duvido da tua misericórdia, eu não duvido da tua justiça, e eu não duvido da tua soberania. O Deus que criou todo o universo, basta uma palavra tua e tudo pode ser mudado. O Senhor pode transformar minha situação no estalar de dedo, como o Senhor fez com Jó. Mas se o Senhor não mudar, eu vou continuar te louvando, porque o Senhor continua sendo Deus. Mas eu coloco essa situação na mão de quem pode. Eu queria orar com você. Se Deus falou no seu coração, fique em pé, em nome de Jesus, e nós vamos estar orando. Se Deus falou no seu coração, fique em pé, em nome de Jesus. E eu creio que Deus pode transformar. Deus é um Deus poderoso, criou todas as coisas, Senhor de todas as coisas. Um toque dele muda completamente a nossa história, e pode mudar a sua história no nome de Jesus. Coloque a mão no coração e fale: Deus, eu não quero cometer os erros que Jó cometeu. Eu quero entender que o Senhor é soberano. Não quero duvidar nunca no meu coração que o Senhor controla todas as coisas. Eu peço, Senhor, que o Senhor estenda a tua bondade sobre a minha vida. Estenda a tua misericórdia sobre a minha vida. Pai, eu quero colocar esses irmãos queridos, ó Pai, que se posicionaram neste momento na tua presença, aqueles que estão ouvindo através da internet também, ó Deus, que o Senhor possa tocar nos corações, transformar situações. Tua palavra nos diz que quando Jó entendeu tudo, quem era o Senhor olhou para Jó e transformou o seu cativeiro, transformou a sua situação, ó Deus, e que através do entendimento da tua palavra, cada um desses irmãos possa ser abençoado em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor é o Deus de milagre, que o Senhor faz coisas que ninguém imagina. Como imaginar que Jó receberia o dobro de tudo que ele tinha? É para mostrar que o Senhor é Deus. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor é o dono do ouro, da prata, o Senhor da saúde, o médico dos médicos, o soberano Deus, aquele que tem o sim e o não. O Senhor tem a última palavra, e basta esta palavra para que tudo mude. Muda a história, Senhor, muda a situação. Os teus servos possam sair deste lugar e serva, Senhor, crendo no milagre, crendo na vitória, crendo na bênção,
pois eu lhe peço isso, Senhor, na certeza que muitos foram abençoados aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém.